falou do Drummond, você tinha mania de passar trote no Drummond, né? Como é que é isso? Era uma brincadeira, é que ele era meu vizinho e nós curtíamos essa coisa, ele também passava uns trotes em mim. E assim, coisa, por exemplo, eu me lembro que um dia eu falei com ele, ele falou assim, você não vai me passar mais trote. Né? Um dia eu liguei para ele, disse que eu não estava me sentindo bem, eu precisava conversar com ele, ele foi correndo lá em casa pensando que eu estava morrendo. E coisas desse tipo. Mas ele, um dia eu falei, Carlos, eu vou me vingar dessa que você me fez, eu vou te passar um trote hoje até meia-noite. Assim, não há hipótese de ninguém passar trote, ninguém com aviso prévio. Eu falei assim, o que você chama de trote? Eu falei assim, qualquer equívoco que você me leve através do telefone, a praticar através do telefone, deixa comigo. Aí comecei a ligar para o Rio de Janeiro inteiro, procurando o Otto Maria Carpo e dizendo que o Carlos Drummond tinha a maior urgência de falar com ele. Deixei o recado no Correio da Manhã, deixei o recado na casa dele, deixei o recado de trabalhar no Ministério da Educação, deixei o recado para todo lado, que era urgentíssimo. Agora o Carpo era gago. Daí a pouco o Carpo ligou para o Carlos, gago, o Carlos passou uma esculhambação. Fernando Sabino, você pensa que eu sou idiota? Lá, mão lá, outro e tal, e desligou o telefone. Agora ele se vingou, porque quando chegou a meia-noite eu liguei para ele, falei, e aí? Ele, aí o quê? Eu falei assim, caiu? Ele falou assim, caiu aonde? Você não recebeu um telefonema? Eu disse, não. Eu falei, você não recebeu um telefonema de ninguém? Não. Eu digo, Otto Maria Carpo. Ele aí falou, Fernanda, brincadeira tem hora, viu? O que você fez foi uma coisa estúpida, grosseira, você não podia ter feito uma coisa dessas, isso foi um desrespeito e passou uma espinafração em regra. Eu falei, Carlos, você me perdoe, me desculpe, eu sou mais velho que você devia me respeitar e tal, desligou o telefone. Aí eu liguei de novo, ele estava às gargalhadas. E era assim. E você continua com esse espírito? Ou você acha que esses amigos já não tem mais amigos como antigamente? Não, já não se fazem amigos como antigamente. Sabe? Não, é evidente que eu, com essa minha tentativa, que eu te digo, de recuperar o menino, há muita puerilidade, há muita brincadeira, há um espírito. Eu agora, por exemplo, estava fazendo uma com você, não é? Eu tô, não é? A respeito da sua gravata, né? Pois é. Ô, Fernando, me diga uma coisa. Vou parar. É verdade que o mineiro é solidário só no canto. Isso é uma coisa do Otto Lara Rezende, sabe? Mas eu passei a ficar bastante... comecei a observar o comportamento mineiro aqui, ao longo da minha vida. E notei que há um certo fundamento nessa esquivança, nessa coisa de mineiro não querer se comprometer. Te dou 2 ou 3 exemplos. Ainda há pouco eu estava em Belo Horizonte, encontro um cidadão na rua que eu não via há muito tempo. Falei, como é mesmo o seu primeiro nome? Ele falou assim, como é mesmo o seu nome todo? Eu vou fala a parte que você sabe. Terrível. Outro, eu falei assim, como é que você chama? Ele falou assim, por que você quer saber? Eu estava em Nova York quando o nosso saudoso Paulo Francis me convidou para almoçar e apareceu com uma limusine e com um motorista jovem, brasileiro. E eu falei, ele é brasileiro? Ele falou assim, ele é mineiro. Eu falei, você é mineiro, meu filho? Ele falou assim, sou, sim, senhor. Mineiro de onde? Ele falou assim, de Minas Gerais mesmo. Quer dizer, mineiro é assim. Não dá para definir o mineiro. Não dá para definir, não. Então tem essa esquivança, essa coisa meio desconfiada. Não é? Você chega e pergunta, é bom o cafezinho daqui, moço? Ele fala assim, eu não sei, eu não tomo café. Eu falei, mas o senhor é dono do café, deve saber. Ele falou assim, ninguém tem reclamado dele, não, senhor. E nessa você vai. Estamos aqui na televisão, eu estou pensando na questão da informação, né? Você acha que há informação demais hoje, cara? Isso é um tema maravilhoso que você está abordando, que é um tema cruciante para mim. Eu digo por quê. Eu, quando morava em Londres, eu estava até contando para a Lourdinha, que está aqui assessorando e tomando nota das bobagens que eu estou falando, que em Londres já havia apenas 2 estações de televisão, sendo que
que BBC e uma outra NBC, se não me engano, era das 8 da manhã às 11 da noite. E estamos conversando. Eu comecei a perceber que esse negócio era sério quando eu fui com o Davi, já tem muitos anos, na década de 70 eu fui com o Davi Neves fazer uma série de filmes para televisão sobre a vida de Hollywood. Filmete, se chamava Crônica ao Vivo. E quando chegamos lá, o Davi levou para um amigo dele, o Léo Hirschman, uma cópia do filme dele, Garota de Ipanema, para vender lá. E o Davi conseguiu vender a cópia para ser exibido naquele dia, num determinado dia, ao meio-dia, por uma determinada estação de televisão. E nós ligamos a televisão no quarto para ver, e tinha 36 canais. Para nós isso era uma loucura. E tinha também, entre os 36, um negócio chamado UHF, que também tinha outras tantas, e tinha uma de mexicanos e era uma loucura a quantidade. Nós pedimos o gerente para nos ensinar como é que ligava aquele negócio. Achamos a estação, meio-dia anunciaram, Girl from Ipanema. Eles fizeram a Márcia Rodrigues saindo d'água, a música tocando por trás, 15 minutos, um compacto, e acabaram de jogar aqui para lá e botaram um filme espanhol. Eu fiquei olhando para o Davi e falei, mas eles te pagaram $2.000 para isso? E eu percebi que isso era devorador, que isso era uma coisa que eu falei, meu Deus, 36, quem é que pode ver tanto isso? A escolha, tinha de tudo. Inclusive eu me lembro até que um dos canais era de filme pornográfico, e vai por aí fora. Eu tinha lido uma frase do Pasolini, que era cineasta também, escritor. Alguém perguntou, Pasolini, e a literatura? E ele falou assim, nós escritores eu sou um dos últimos exemplares de uma raça em extinção. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a comunicação se sobrepôs à expressão. E é verdade. É verdade que você tem que ouvir coisas que não interessam para poder ver uma coisa que te interessa. Não é? E tem que catar. E esse negócio de internet, e negócio de rede a cabo, televisão a cabo, está ficando uma loucura. E eu estou começando a cair naquele negócio do Jaime Ovalle, que falou comigo um dia, ô Fernando, a partir de determinada idade, você tem que se restringir ao essencial. Tem que se restringir. Este amigo seu, por exemplo, que você quer que eu conheça, ele acredita em Deus? Eu falei, sei lá, eu não sei. A pergunta a ele, porque, me desculpa, mas eu não tenho mais tempo para perder com quem não acredita em Deus. E eu estou me sentindo um pouco assim, não um negócio de acreditar em Deus, mas de acreditar nos meus valores, a literatura, e todos esses outros valores que eu estou conversando com você desde o princípio, a recuperação da sua inocência, o respeito pelo ser humano, pelo seu semelhante, tudo isso se perde nessa ânsia de comunicar. Eu acho grave, viu? Você dedica algumas horas do seu dia à leitura ainda? A releitura mais, é curioso isso, sabe? Porque eu estou com muita tendência para ler livros que eu já li e que eu esqueci. Outro dia, por exemplo, eu falei, mas meu Deus do céu, está na hora de eu ler Pascal, né? Não é possível. E tá lá, e de repente eu passei a mão no francês de Pascal, abri, estava todo marcado, eu já tinha lido e não lembrava. Isso é grave. Mas eu posso ler de novo como se fosse pela primeira vez. Estou relendo muita coisa, né? E principalmente nessa linha, assim, Montaigne, Pascal, Dostoiévski, Machado de Assis. E você encontra nesses grandes clássicos coisas muito atuais ainda? Não, é que eles são clássicos para aqueles que não leram. Porque quem lê vê que o Montaigne é um Rubem Braga da época. É uma coisa tão atual, tão leve, tão... eles são muito bons, não são chatos, não. Isso que é engraçado. A gente tem uma impressão de que o clássico é um chato. Ninguém quer ler Camões, ninguém quer ler Vinícius de Moraes, que é muito melhor. É páreo. Você falou no Vinícius, né? O Vinícius foi um dos seus grandes amigos. Vocês viveram grandes coisas juntos. Você tem histórias assim, que você poderia lembrar? Alguma coisa engraçada com o Vinícius? Olha, eu tenho só tenho histórias engraçadas com o Vinícius, né? Ele, por exemplo, foi comigo para Nova York. Eu caí nos braços do Vinícius, e ele nos meus, desde que eu o conheci. Quando ele foi a Belo Horizonte pela primeira vez, eu tinha 20 anos e ele tinha 30, Quando eu estava com 23, ele estava com 33, eu falei, cuidado, hein, Vinícius? E Cristo morreu com 33 anos, hein? Vê lá o que você vai fazer. Fomos juntos para Nova York. Ele ia ficar uma semana lá e tomar posse
lá no cargo de cônsul, terceiro cônsul, sei lá como é que chamava, terceiro secretário, lá no consulado de Los Angeles. Tinha uma semana para isso. Ele ficou 2 meses em Nova York comigo, fazendo as maiores, e se escondendo porque ele tinha casado novamente, tinha descasado, ia casar com a anterior, a coisa estava muito séria. Ele aí sumiu e depois apareceu morando com uma moça lá, depois ele foi embora para Hollywood e me telefonou de lá e me contou a seguinte história, que ele tinha chegado, depois é que ele me contou mais tarde, ele tinha chegado lá e ligou para Carmen Miranda, que era amiga dele. Ela falou, vem para cá imediatamente que nós temos um garden party aqui que você vai adorar. E ele chegou lá e ficou meio perdido lá naquele negócio, vem para cá, para lá e tal e coisa. Ela, vem cá que eu vou te apresentar uma starlet que você vai adorar. É linda, é um encanto de moça que chegou e está começando agora no cinema. E o Vinícius tirou ela para dançar. E ela perguntou ele assim, what do you think about me physically? O que você pensa a meu respeito fisicamente? O Vinícius falou assim, é uma coisa maravilhosa, linda, mas por que fisicamente? Porque ela falou assim, morally I stink, porque moralmente eu cheiro mal. Eu falei, peraí, mas que bobagem é essa? Qual é o seu nome? Ela falou assim, Ava Gardner. Era a Ava Gardner, aquela que casou com o Frank Sinatra. O Vinícius fazia isso com a maior naturalidade, descobriu uma hora. Ele falou assim, puxa, eu estou há 2 horas. Eu estava 2 anos mais tarde, há 2 horas em Los Angeles, eu já estava dançando com a Ava Gardner. A gente está falando do Vinícius, né? Você acha que homem e mulher dá certo? Bom, eu posso abrir e fechar esse assunto com o verso do Vinícius. Mulher, espécie ideal de poesia eterna. Esse é um verso do Vinícius. Não é? Agora, se você quiser, eu cito en passant um verso do Carlos Drummond. Mulher, a quanto me obrigas, hoje briga, amanhã não briga, e depois de amanhã ninguém sabe o que será. O que mais? O que há de fundamental, se falando a sério, é que o respeito humano do homem para com a mulher e da mulher para com o homem é a conscientização de que a diferença entre ambos é fundamental. É enorme, completa, total e definitiva diferença entre um homem e uma mulher. Desde que essa diferença seja respeitada, não só fisicamente, o que é óbvio, mas em todos os sentidos, existencialmente, dá certo. Desde que você a considere como um ser diferente da sua masculinidade. E ela também. Eu tenho uma vontade de escrever ainda alguma coisa que se chama, eu só tenho o título, que se chama O Monstro Sagrado. O Monstro Sagrado é a mulher. Eu ainda quero escrever por uma razão muito simples. Você mencionou esta obra reunida que eu devo à minha querida amiga Bel Lacerda, diretora da Nova Aguilar, que me proporcionou esta homenagem fabulosa. E ela não teve nem a paciência de esperar que eu tivesse a delicadeza de morrer para fazer uma obra completa. E ela fez questão de botar a obra reunida, porque senão o lançamento ia ser no cemitério São João Batista. Eu, então, acho que ela abriu o caminho para que eu ainda escreva alguma coisa. Certo? Obra reunida. Mas não vale mentir. Não, eu vou lhe dizer o que eu estou escrevendo. O que eu falo que estou escrevendo é um livro sobre Capitu, de Machado de Assis. E o que eu estou escrevendo é o Moço Sagrado. Que eu não sei o que é ainda. Você escreve um livro na tua cabeça antes? Ô, Roberto, eu te digo que há essa diferença fundamental entre o escritor e o intelectual. Eu não gosto desse rótulo de intelectual para o escritor. Ele pode ser dublê de intelectual também, né? Como professor, como cientista, como crítico, como jornalista, como político. Ele é um intelectual usando a sua intelectualidade, a sua inteligência, mas o escritor não usa necessariamente a sua inteligência, ele usa a sua inocência criativa. Ele escreve sobre aquilo que ele não sabe exatamente para poder ficar sabendo. É quase como um sonho. Ele não, quando você deita, você quer sonhar com a Ava Gardner e acaba sonhando com o Grande Otelo, né? Ou vice-versa. Então você nunca tem noção do que vai sair. O escritor tem, às vezes, uma palavra gancho, uma ideia, uma frase, não é? Então é daí que você parte.
Obviamente, se você já tem a ideia toda do que você vai escrever, já está escrito, não precisa de escrever. Então, eu realmente não sei responder uma pergunta, o que você está escrevendo, não sei o que vai sair dali. Pode sair um romance de 800 páginas como um haikai, como uma anedota. Mas você escreve todo dia? Eu procuro escrever todo dia, mas eu parto do princípio, eu sigo o conselho daquele escritor fabuloso de romances policiais, Raymond Chandler, que diz o seguinte: você tem que basear-se em 2 princípios. Primeiro, você tem que dedicar pelo menos 4 horas por dia para escrever, mas partindo de 2 princípios. Primeiro, você não é obrigado a escrever, ninguém te obriga. Você não é escravo de ninguém, você é independente, escreve se quiser. Se não quiser, não escreve. Agora não pode fazer mais nada. Não pode atender telefone, não pode... você pode plantar bananeiro e vá para a lua, isso tudo pode. Mas não pode encher cheque, nem bater papo, nem fazer nada, arrumar livro. Não, você tem que ficar quietinho ali. É como um menino de castigo no colégio. Tá bom, você não quer assistir a aula, mas fica aqui dentro da sala. Não pode fazer nada, não pode brincar. 10 minutos depois ele está prestando atenção na aula. Quer dizer, 10 minutos depois você está escrevendo. Sempre se faz, eu vou fazer para você também. Tem um livro assim que você leu e disse, puxa, esse que eu queria ter escrito. Escrever é uma punição, é um castigo, é uma coisa... Já ter escrito é uma coisa maravilhosa. Você já escreveu, já cumpriu com o seu dever. Agora pode tomar o seu uísque. Tem um livro assim que você leu e disse, puxa, esse que eu queria ter escrito. Que eu gostaria de ter escrito? É muita coisa, isso é difícil, hein? Eu tenho aqueles escritores da minha predileção, né? Machado de Assis, no Brasil, e Henry James, Dostoiévski, que vai por aí fora. Mas é muito difícil, eu não tenho nem competência para pretender, não é? Eu prefiro ficar no meu terrenozinho, que é, sabe, que é minha hortazinha, do que partir para essa floresta amazônica que é um Tolstói. Eu planto a minha bananeira. Se der cacho, muito bem. Se não der, azar. Eu tenho que ter essa modéstia, sabe, de não pretender nada. Quando você para de escrever, você relaxa, quer dizer, uma coisa que... Olha, não há nada mais fabuloso do que já ter escrito, viu? Escrever é uma punição, é um castigo, é uma coisa... Já ter escrito é uma coisa maravilhosa. Você já escreveu, já cumpriu com o seu dever. Agora pode tomar o seu uísque. Então dá aquela sensação de eu cumpri com o meu dever, agora a pátria é que cumpre o seu. Outro amor grande seu, além da literatura, é a música, né? Você é um amante do jazz, você toca bateria, né? Como é que você convive com a música? Eu pensei que esse negócio de amor, nós vamos voltar àquele tema do eterno feminino, ainda bem que você derivou para a música. Não, a música, você sabe que eu realmente me sinto um músico frustrado. Eu fui educado muito assim na base de que meu pai gostava de tocar piano, tirava piano de ouvido, e minha irmã é uma grande pianista, extraordinária professora de piano. Ela até hoje toca piano, e ela me iniciou assim, coisas de Chopin, Schubert, Mozart. Eu adorava a valsa de Moskovsky, Noturno de Scriabin, ela tocava só com a mão esquerda, eu era garotinho, ficava olhando ela tocar só com a mão esquerda, achava lindo, ela botava o bracinho para trás assim, e eu achava lindo ela tocar com a mão só, até hoje eu sou fascinado. E daí eu parti para gostar de jazz, mas por uma razão, gostavam de samba também, de Noel Rosa, de Cartola, de Donga, de Piscin, mas o jazz tem uma particularidade que me atrai como atrai o futebol, ou como o cinema, é que é uma criação coletiva, sabe? São várias pessoas que se irmanam. Como no futebol não tem coisa mais linda do que o Newton Santos me falar assim, por exemplo, você viu o jogo do Botafogo, Flamengo, Newton? Eu falo, não, mas você não foi ver,
Não, eu não gosto de ver futebol, eu gosto de jogar. Eu tinha uma pelada lá na Ilha do Governador, que era disputa de campeonato. Você acha que eu ia perder? Quer dizer, eu gosto é de ver os músicos tocarem assim, improvisarem em cima de uma melodia. O jazz tem essa autenticidade que é criação no momento, coletiva. É quase como uma maneira de louvar a Deus. Eles ficam inocentes, aqueles músicos. Eu em Nova York, eu ia para o que eles chamam after hours. Das 2 horas em diante, eles só abrem para quem é conhecido. E eles vêm de outros lugares onde tocam profissionalmente, até coisas que não gostam, em orquestras sinfônicas, coisas assim, vão fazer o seu jazz ali. Ficam às vezes até meio-dia tocando, tomando a sua bebidinha. Nunca era muito chegada a droga, não era por aí. A droga começou quando o jazz começou a acabar, porque virou eletrônico, virou drogado, eles se dissociaram, já não se irmanavam mais como antigamente. O jogo de futebol é a mesma coisa. Uma pelada de praia é uma das coisas mais lindas que tem. Às 3 horas da manhã, você vê o time dos garçons do Alcazar jogando na praia de Copacabana contra o time de um outro botequim. Quer dizer, é lindo isso. E está acabando, né? Não o futebol, mas a música. Eu estou ouvindo você falar assim, com muito romantismo das coisas, Fernando. Você acha que o mundo está perdendo esse romantismo? Com tudo isso que nós falamos, da internet, Você acha que eu estou perdendo, não, né? Não, você não, ao contrário. Mas então, se eu não estou, muito mais gente com muito mais bem dotada do que eu está lá perdendo o romantismo. Pelo contrário, todo mundo está buscando recuperar essa inocência, essa vitalidade que a criação espontânea e coletiva traz. Cinema é a mesma coisa. O que vocês estão fazendo aqui, eu acho absolutamente admirável, uma equipe. Quem está vendo pensa que eu estou batendo um papo com você no botequim, mas na realidade eu estou sendo orientado, observado, assistido e ajudado, assessorado por uma equipe de profissionais da maior competência que estão interessados ouvindo essa conversa fiada, compreende? E que estão aqui diante de nós. Eu acho isso maravilhoso. Não estamos aqui para ganhar dinheiro, não. Eles estão curtindo o trabalho deles. São profissionais da maior competência, como você também entrevistando. Então isso tudo no mundo traz uma confraternização. Eu quero confraternizar, eu quero me dar bem com todo mundo, compreende? E esse é que é o segredo, não tem que julgar ninguém. Eu te disse hoje uma coisa que eu gostaria de repetir nesse programa. Eu parti um dia de uma frase que o Carlos Drummond me falou num filme que eu fiz com ele. E ele disse o seguinte: você não deve exigir jamais dos outros aquilo que eles não podem dar. Isso é formidável. Você exigir de uma pessoa que tenha lido Proust, ou então de um porteiro que fale francês, ou sei lá, ou que tenha dinheiro para emprestar. Enfim, a cada um aquilo que lhe é devido e que é cobrado. Eu parti para uma verdade muito maior que me baixou em mim como se fosse um raio assim, fulminante. Eu estava andando na praia e de repente eu falei assim: só há uma maneira de você resolver o seu problema. É primeiro resolver o do outro. Isso é uma coisa. Se você tem um problema, esse problema é diante de alguém, diante de um outro sua mulher, ou do seu filho, ou do porteiro, ou do cobrador, ou do seu patrão, mas alguém está criando. Há um problema que você está enfrentando e que tem pelo menos mais alguém. Então resolva o problema desse alguém. Qual é o seu problema? Vai resolver o seu. É impressionante isso. Você não resolve nada sozinho. Essa é a lição que eu tirei da vida, que eu gostaria de recomeçar tudo de novo sabendo disso. Você está falando aí da vida e tal. Como é a convivência com os filhos, Fernando? Maravilhosa, por uma razão muito simples. Como eu tive filhos, eu tenho 7 filhos, né? Que eu saiba, né? Mas esses 7 filhos eu tive muito jovem. Eu tive já com 20 anos, eu já estava com o primeiro filho, com 30 já estava com 4 filhos, então eu fui tendo filho. Eu, como eu me sentia muito jovem, eles cresceram muito depressa, eu deliberadamente abdiquei de certa ascendência paterna para conquistá-los como amigos. E houve uma certa confraternização espontânea, eles são meus amigos, sabe? Todos eles. Os seus textos, muitos deles, são muito engraçados, né? Você acha? Acho. O Homem Nu, para mim, é o mas texto mais engraçado. Mas você não vai rir de coisa séria. O Homem Nu é das coisas mais engraçadas que eu já li.
A hilariante aventura de um homem nu pelas ruas da cidade já rendeu 2 versões para o cinema. A primeira, em 68, pelas mãos do diretor Roberto Santos e com Paulo José no papel principal. Mais recentemente, em 97, Hugo Carvana refilmou O Homem Nu, agora vivido pelo ator Cláudio Marco. É o sequestro. Como é que escrever engraçado? É mais difícil, né, Fernando? Nunca pensei que isso aqui que é engraçado, não. Sai engraçado sem querer. Isso é engraçado, não tenho deliberadamente nenhuma pretensão de fazer graça. Em cima de uma história de alguém conhecido, assim, alguma coisa verdadeira? Foi. Eu tenho um amigo que eu nem posso mais citar o nome dele, porque ele hoje é, se não me engano, ministro do Supremo Tribunal, coisa que o valha. É da maior estatura dentro do judiciário lá em Brasília. Mas ele sabe disso. Ele aconteceu com ele. Ele foi passar a noite com a namorada, sendo casado, né? E ele podia passar a noite toda, que a mulher estava viajando, e de manhã cedo ele foi apanhar o pão na área, nu, enquanto a moça estava tomando banho no chuveiro, e a porta bateu com o vento e ele ficou preso lá de fora. Não é? É a história do homem. Então, às vezes há alguma coisa que... Mas depois o resto foi um pouco desenvolvido. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você disse que escrever engraçado e eu fico muito preocupado porque eu nunca tive essa intenção. Por exemplo, aqui eu falei as coisas mais sérias e você estava às gargalhadas. Qual é? Será que... Eu falo, eu não tenho a intenção de fazer uma coisa deliberadamente engraçada. Esse caso do Homem Nu, por exemplo, para mim era uma coisa trágica. Né? Então há realmente essa coisa engraçada. É bom a gente pensar nisso. Eu vou partir daqui pensando como é que se elabora mentalmente essa história de ser engraçado. Por que deliberadamente engraçado, né? Eu não tenho... Trágico pode ser engraçado. Pode ser engraçado, trágico, né? A incidência do trágico, né? A repetição começa a ficar engraçado. Você é um sujeito de muleta, você fica com pena dele. Agora, se tem 50 sujeitos de muleta, fica muito engraçado, né? Você não acha? Aí já começa a ficar engraçado. Vale a pena ver, Fernando? É lógico que vale. Vale, o que há de mais maravilhoso é de que o tempo está passando, né? A vida, se você a encarar como sendo uma coisa estática, ela perde a graça completamente. Mas como dizia, ela com o Hélio Pellegrini ligava para mim e falava assim, você como tem passado, porque nós estamos passando, né, Fernando? Então o Pedro Nava dizia assim, o tempo é tão fabuloso que já se perdeu da noite dos tempos o princípio dessa nossa conversa. Se você vive a vida presente, o tempo presente, e tira dele o melhor partido com a maior inocência, com a maior generosidade, o que é muito difícil, o egoísmo prevalece, você quer se defender, você quer criar condições de superioridade sobre o seu semelhante o tempo todo, mas se conseguir curtir isso que está acontecendo comigo agora, você não faz ideia como isso, para mim, é gratificante. Esse papo com você. Deus não abandona aqueles que não o abandonam. Então, meu grande problema passou a ser não eu acreditar em Deus, que obviamente eu acredito, ainda que você me provasse que ele não existe. Meu problema passou a ser ele acreditar em mim. Isso é que é sério. O que há de fundamental, se falando a sério, é que o respeito humano do homem para com a mulher e da mulher para com o homem
é a conscientização de que a diferença entre ambos é fundamental. É enorme, completa, total e definitiva diferença entre um homem e uma mulher. Desde que essa diferença seja respeitada, não só fisicamente, o que é óbvio, mas em todos os sentidos, existencialmente, dá certo. O escritor não usa necessariamente a sua inteligência, ele usa a sua inocência criativa. Ele escreve sobre aquilo que ele não sabe exatamente para poder ficar sabendo. É quase como um sonho. Ele não, quando você deita, você quer sonhar com a Ava Gardner e acaba sonhando com o Grande Otelo, né? Ou vice-versa. Então você nunca tem noção do que vai sair. Olha, não há nada mais fabuloso do que já ter escrito, viu? Escrever é uma punição, é um castigo, é uma coisa... Já ter escrito é uma coisa maravilhosa, você já escreveu. Já cumpriu com o seu dever, agora pode tomar o seu uísque. Então dá aquela sensação de eu cumpri com o meu dever, agora a pátria que cumpre o seu. Quero é confraternizar, eu quero é me dar bem com todo mundo, compreende? E esse é que é o segredo, não tem que julgar ninguém. Eu te disse hoje uma coisa que eu gostaria de repetir nesse programa. Eu parti um dia de uma frase que o Carlos Drummond me falou num filme que eu fiz com ele. E ele disse o seguinte: você não deve exigir jamais dos outros aquilo que eles não podem dar. Isso é formidável. Obrigado, Fernando. Eu que te agradeço.